Olá, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária do Pod TV. Aqui nós vamos ter uma conversa leve, com muita informação, aquela conversa de amigos, sabe, que a gente tem aqui, aconchegante. E o nosso convidado de hoje, ele é bauruense e ele tem muitas informações para trazer e contribuir com você. A sua trajetória foi na política, também como palestrante, empresário, enfim. Mais do que eu falar sobre ele, vamos conversar com ele para entender um pouco mais sobre essa pessoa que é o Fernando Mantovani. Seja muito bem-vindo muito obrigado. ao nosso Pod TV. É uma satisfação poder te receber aqui. Para mim também, uma alegria retornar a essa casa. Eu já vim muito aqui no passado e estou bem feliz com o convite de hoje. Bacana. Olha, aqui é uma conversa realmente, podemos dizer assim, entre amigos, né? É aquela conversa bacana, gostosa, que realmente a gente quer conhecer um pouco mais sobre o nosso entrevistado. Então vamos começar, antes de falar do empresário, do palestrante, né, do empreendedor, vamos entender quem que é Mantovani. Como que foi essa criança, esse filho? Conte pra gente um pouco sobre você, sua história. Aqui em Bauru, né? Porque bauruense e se saiu também da cidade. Muito bom, olha, eu sou um apaixonado pela cidade de Bauru e eu sou filho do Vandir Mantovani e da Terezinha Mantovani, moradores da Vila Falcão e bastante empreendedores. Então eu vivi boa parte da minha vida e ainda vivo ali na Vila Falcão, né? Junto aos ferroviários, né? Junto aos moradores mais antigos, né? E ali eu cresci. Então eu sou filho de italianos, né? E tem uma passagem bastante interessante que são os meus vizinhos na minha infância, que eram japoneses, vizinhos de frente. Então eu falo que eu sou criado por italianos e por japoneses, porque era uma família, a família Beppo, que morava na frente da minha casa, ali na rua Altino Arantes, na Vila Falcão, e composta por mulheres, né? Tinha 3 meninas lá, eu era um bebê. Um dia uma dessas meninas atravessou a rua, foi conversar com a minha mãe e perguntou se elas poderiam se a minha mãe me emprestava um pouquinho para elas brincarem. Interessante. Olha só. Quantos anos? Eu tenho 50 anos, então nós estamos falando de 49 anos no passado. Era assim, um vizinho atravessava a rua e perguntou para minha mãe se minha mãe me emprestava, né, para elas brincarem um pouquinho de bebê, né, de ter um bebê. Bom, isso aconteceu, minha mãe me emprestou, por incrível que pareça, eu atravessei, elas me levaram para a casa delas, brincamos lá um pouquinho e eles me devolveram. Isso aconteceu no outro dia também, eu fui crescendo e eu chegava da escola, já pegava a minha roupinha e passava a tarde na casa dos japoneses. Então eu cresci numa família japonesa, né? Eu comia comida japonesa, eu aprendi a religião japonesa, eu aprendi a disciplina japonesa dos meus vizinhos, ao mesmo tempo que eu era coroinha da Igreja Católica, criado por descendentes de italiano, né, cristão. Então, veja, a minha infância foi muito rica, muito cheia de amor, né? Tanto dessa família dos japoneses, que é a família Beppo, quanto da família Mantovani, que é a família do meu pai e da minha mãe. E com culturas distintas, né? Que veio só acrescentar. Então, isso responde muito do homem que eu sou hoje, não é? E desde pequeno eu aprendi a gostar e a respeitar as culturas diferentes e ver a beleza dessas culturas, né? Entender, por exemplo, a paixão que os imigrantes italianos têm pelo Brasil, né? O acreditar que essa aqui é a terra, eu até me emociono, acreditar que essa terra aqui é uma terra abençoada. Isso é da minha família, é dos meus descendentes italianos. E aí quando eu atravessava a rua, ia conversar com os japoneses, eles também têm essa paixão pelo Brasil, né? Os imigrantes japoneses olham o Brasil como uma segunda pátria e têm muito amor pela nossa terra, né? É emocionante, é tocante ouvir você falar, porque é uma experiência realmente que você vivenciou, que compartilha e fala com propriedade aquilo, né, que muita gente não sabe. Então, como esse aqui é um papo de amigo, né? Esse negócio de chorar mais do que rir é coisa dos italianos, né? Italiano é assim, e eu sou um bom representante dos imigrantes italianos aqui na minha cidade. Muito bom. E como bauruense, né? Você já mencionou, já saiu fora da cidade ou a sua experiência foi vivenciada toda aqui, em Bauru mesmo?
Não, profissionalmente, aí se você olhar no tempo, né, depois que eu deixei lá os meus vizinhos japoneses, né, depois que eu cresci, daí eu viajei o país inteiro, né, com outras atividades, né, a atividade como palestrante também, né, me ajudou muito a conhecer o país. Então eu fui a muitos estados brasileiros, a muitas cidades brasileiras e enxergo, né, como o nosso país é grande, como o nosso país é diverso, como ele é diferente em cada uma das suas regiões, né? E com toda essa experiência que você já teve, tanto de viajar, de conhecer outras culturas, continua sendo um bauruense apaixonado pela cidade e sim, fazendo por aqui? Sim, sim. Aqui é meu porto seguro, né? A minha família, a minha terra, né? Esse é o meu mundo. E aqui também que as minhas filhas estão crescendo, né? É aqui que elas estão estudando. Então, Bauru, para mim, é o meu berço. Qual é o nome das filhas e quantos anos? E claro, da esposa também. Vamos lá. Fale um pouco de família, né? Vamos entrar também nessa seara. Ok, então a minha esposa é a Karina Valentim, bailarina, e a minha filha mais velha se chama Manuela, ela vai fazer agora 16 anos, e eu tenho uma outra filha, a Catarina, que tem 9 anos. Muito bom. E a esposa, né, a Valentim, ela dança a dança do ventre, que é uma dança encantadora, né, culturalmente. Eu, particularmente, sou apaixonada. E você arrisca um pouquinho ali na dança também? Como que é para você, Fernando, essa parte como dançarino ou não? Não, então veja, lembra que eu te falei que eu fui criado por japoneses? Também Sim. eu sou um japonês no samba. Eu não tenho a mínima inteligência e habilidade para a movimentação do meu corpo. É bem diferente da habilidade que a Karina tem. Né? A Karina escuta música o dia inteiro, música árabe, né? Estuda, gosta, treina outras mulheres. E daí ela mergulha profundamente na cultura e na dança do ventre. Então essa parte musical e de inteligência corporal, quem tem é a Karina. A sua especialidade é mesmo nos negócios, vamos dizer assim. Isso é o que eu gosto. Fale um pouco sobre o seu empreendimento. Você tem um buffet Mantovani, é conhecido aqui na cidade, né? Bauru conhece muito pela tradição que já tem. Como que funciona? Quem quer contratar o serviço, por exemplo, quais cuidados que as pessoas têm que ter? Lógico que vocês têm todo aquele cuidado de, né, conversar antes para atender a necessidade do público, mas a pessoa que vai contratar também, como que funciona esse empreendimento? Tá. Posso só contextualizar, né? O Buffet Mantovani é uma empresa criada pelo meu pai. Eu sou da segunda geração. Bacana, muito bom. A geração que continuou o legado de uma família. Então, o Buffet Mantovani começou na minha casa, lá no Altino Arantes, quando eu era ainda vizinho daqueles japoneses, lembra? Da família Beppo. Ali começou minha mãe fazendo salgadinhos para complementar a renda. E o meu pai, ele era funcionário da Rede Ferroviária Federal e garçom para complementar a renda. Não eram de comerciantes a família, então? Não. E o meu pai era um garçom muito bom, né? Ele se destacava na atividade dele no serviço. Bom, conforme ele foi se destacando como garçom, as pessoas também foram querendo o serviço do meu pai na sua casa, na sua festa, né? E começou a contratar o meu pai. O Buffet Mantovani antigamente chamava Buffet do Nena. Meu pai se chamava Nena, o apelido dele. Então, a elite da cidade, né, as madames da cidade gostavam muito do serviço do meu pai. Então, eu posso te falar centenas assim, de amigos da elite que gostavam que o meu pai fosse servi-los na casa deles. Ali era o embrião do Buffet Mantovani, né? Ele começou e o negócio foi crescendo. O Buffet do Nena, com a minha chegada, né? Eu pedi para trocar para Buffet Mantovani, que era o nosso sobrenome, ele aceitou. Com quantos anos você já começou a fazer parte do empreendimento? Eu já nasci... Dos pitacos. Eu já nasci no buffet, né? Como eu te falei, minha mãe era que fazia o salgadinho, então quase que eu nasço dentro da cozinha. Agora, os pitacos, né? E isso é uma coisa muito da cultura, talvez, dos descendentes italianos, que é envolver as crianças no trabalho ali da família. Então, as grandes instruções e as grandes aprendizagens de caráter foram feitas numa mesa como essa, mas a gente enrolando salgadinho. Era o tempo que eu tinha e que minha mãe tinha e que meu pai tinha para me educar. Não é? Então,
eu sempre estive ali no Buffet Mantovani, mas os pitacos para mexer na marca, mexer no nome, eu comecei a dar depois que eu já estava na faculdade, né? Então, aí, estudando administração de empresas, eu pude ajudar o meu pai a posicionar o Buffet do Nena de um outro jeito, que era o que a gente hoje conhece como Buffet Mantovani. E você não parou somente no buffet também, né? Não. Você também tem essa parte da oratória, palestrante. Compartilhe também conosco como que funciona e por que você decidiu seguir esse caminho da comunicação também. Bom, então, só para contextualizar, o Buffet Mantovani foi crescendo, não é? E vamos entender assim que eu herdei o Buffet Mantovani do meu pai, não é? Eu tenho um outro irmão que se tornou engenheiro, ele nunca quis continuar no serviço de alimentos e bebidas, ele sempre teve a mente voltada para o mundo da construção. Então, eu herdei o Buffet Mantovani do meu pai e fiz o Buffet Mantovani prosperar e crescer. Mas sempre ficava uma dúvida assim, será que eu sou capaz de criar algo do zero? Que não teve o total apoio do meu pai ou da minha mãe, isso me perturbava, era uma provocação, né? Uhum. E daí nasceu esta vontade de treinar outras pessoas, de ajudar outras pessoas e até de criar um novo negócio no mundo da comunicação. E isso aconteceu. Muito bom. Eu quero puxar um pouquinho mais também, eu já tenho informações aqui sobre o Bauruzinho. Como que é essa história do Bauruzinho? Que também faz parte aí de uma invenção sua, juntamente com outras pessoas. Essa é a parte muito divertida da história da cidade de Bauru, né? Bauru, de tempos em tempos, tem personalidades que criam coisas que nos marcam como comunidade, né? E uma das criações mais marcantes foi o Sanduíche Bauru, né? O Casimiro Pinto Neto, que foi o criador do Sanduíche Bauru, foi um gênio que ajudou a fazer o marketing da nossa cidade no planeta inteiro. Então, hoje, se você for na Itália, tem no cardápio Sanduíche Bauru. Se você vai à França, tem no cardápio Sanduíche Bauru. E no resto do planeta tem o Sanduíche Bauru. E isso foi uma criação importantíssima para a divulgação da nossa cidade. Mas também, ao mesmo tempo, parece que os próprios bauruenses, em um determinado momento da história da cidade, não entendiam direito a receita. Se a gente perguntasse para uma criança qual era a receita do Sanduíche Bauru, porque lá na Itália, lá na França e nas outras cidades do Brasil, as receitas foram sendo alteradas, não é? Uhum. E aqui mesmo, nos cardápios, estava escrito Sanduíche Bauru, mas se colocava presunto, se colocava itens que não fizeram parte da história do Sanduíche Bauru. Bom, então tínhamos um problema ali. O próprio povo da cidade não conhecia a sua história e não sabia replicar isso para turistas ou para seus filhos. Aí, conversando com um outro grande entusiasta, que eu acho que você deve entrevistar também, que é o Jardim Zogape, dono dos supermercados Confiança, conversando com ele sobre essa perturbação, sobre essa inquietude e da importância do Sanduíche Bauru, ele me perguntou assim, Fernando, qual é a imagem que será que as pessoas têm do Sanduíche Bauru? E eu trouxe para ele uma revista, um caderno, onde estava a foto do Sanduíche Bauru, que era como o bauruense representava o Sanduíche Bauru. E eu vou te dizer como é que ele era. Era um pão, né, de pão de água, né, com queijo caindo para fora, assim, sem vida. Era isso que se colocava como imagem nas festas do Sanduíche Bauru, ou quando alguém queria mostrar o Sanduíche Bauru, mostrava um sanduíche inanimado. E numa conversa como essa, nós tivemos uma ideia de dar vida ao sanduíche. De pegar aquele sanduíche que era sem vida e colocar nele valores e princípios do nosso povo. Fenomenal. Não é incrível? Muito bom. Isso remete assim, a algo, por exemplo, como se a Disney fez, como o Walt Disney fez com um ratinho, que ele chamou de Mickey Mouse e transformou aquele ratinho em um personagem. A gente queria também humanizar e dar vida e fazer aquele sanduíche andar e brincar com as crianças. E naquela hora, nós dois sacamos que tínhamos uma ideia brilhante na cabeça, que era a criação de um personagem que se chamou Bauruzinho. E realmente marcante para a história de Bauru, né? O nosso papo está muito gostoso, mas nós vamos para um rápido intervalo.
Está gostando? Não saia daí que nós voltamos já já com mais informações e mais novidades da cidade com o Fernando Mantovani. Conversa Diária está de volta falando com Fernando Mantovani. Um bate-papo com este bauruense que tem muita história para contar. Inclusive, Fernando, você esteve exercendo como vereador aqui na cidade. E o que despertou esse desejo, né, de exercer essa função? Tem histórico na família? Não tem histórico na família, né? Eu sou o primeiro político da minha família. E isso veio de uma vontade pessoal de contribuir. Nasceu, obviamente, dos valores dos imigrantes italianos, de acreditar que essa aqui é a terra prometida e que aqui vai dar frutos. E se essa é a terra prometida, a gente precisa ajudar, precisa contribuir. E eu tenho comigo esse princípio e esses valores. E na política, eu sentia que eu poderia exercer esse tipo de liderança. Então, foi aí que eu fui buscar, né, estudar, compreender, entender um pouquinho mais desse mundo da política. E é um momento que precisa muito assim, de dedicação. Como que foi esse período que você esteve aí nesse exercício como vereador para você? Quais contribuições que você, inclusive, trouxe para a cidade? Veja, foi um período em que eu vivi verdadeiramente a nossa cidade, né? E eu pude entender quais eram as vontades, quais eram as necessidades, né? E naquele momento, né, o prefeito era o Rodrigo Agostinho, era jovem também, como eu era jovem naquela época. E a gente procurava entender o que é que a nossa cidade não tinha. E a gente não tinha parques. Como não tem ainda parques como Ibirapuera, de São Paulo, né? Lugares onde as famílias pudessem aproveitar da cidade. E passear com a sua família, andar de bicicleta com segurança, passear com cachorro com segurança. Isso nunca teve aqui em Bauru. Um lugar onde todos os bauruenses poderiam se encontrar. E naquela época que eu era vereador, tinha uma cidade que estava se destacando no mundo e vários prefeitos iam até essa cidade, na cidade de Bogotá, na Colômbia, compreender um projeto que lá já tinha 20 anos. Eles já tinham muito tempo que o projeto estava sendo desenvolvido. Bom, eu me comuniquei com o prefeito de lá, na época, para pedir informações de como é que eles tinham desenvolvido o projeto, porque eu tinha vontade de fazer algo parecido aqui na minha cidade. E a resposta do prefeito de Bogotá foi que gostaria de nos receber lá, para mostrar em loco como era. Eles têm, na verdade, os colombianos, muito orgulho do que eles fizeram. Eles fizeram uma revolução. Para você ter uma ideia, 20% de Bogotá, que é uma cidade muito populosa, sai das ruas para fazer exercícios físicos ou passeios ou atividades de familiares, 20% aos domingos, justamente nesse projeto. Ou seja, esse projeto impactou na saúde mental da população, impactou na saúde social, no bem-estar de todo mundo, né? Bom, nós fomos lá e eu convidei o prefeito daqui de Bauru, o Rodrigo, para ir comigo. E o prefeito o presidente da Indurb na época, que se chamava Rubito. E fomos os três para lá conhecer. Bom, ficamos encantados. E voltamos muito animados e com vontade de fazer o mesmo aqui na cidade de Bauru. E esse projeto deu certo. É o que hoje vocês conhecem como a Getúlio Vargas, fechadas aos domingos, né? Na Colômbia esse projeto se chama Recreiovia. Aqui esse nome não pegou muito, mas o projeto pegou. Ele é perene. Até hoje, se você for lá na Getúlio Vargas, das 7 da manhã até o meio-dia, os carros não entram ali. E ali sim, com segurança, as crianças podem andar de bicicleta na rua, brincar de bola na rua, correr na rua. As mães podem levar os carrinhos de bebê, os avós, seus cachorros, tudo na rua, naquele espírito da feira, sabe? De conversa, de alegria, de ver um bauruense vendo o outro. E esse projeto, nós aqui em Bauru replicamos ele na Getúlio Vargas, mas lá na Jorge Zaiden, que é uma outra avenida lá no Camélias, e também fizemos lá no Meiridota. Então, foi uma contribuição na minha época de vereador que ficou até hoje. Foi um projeto, você pode dizer com mais propriedade, com baixo custo,
realmente que possibilita essa interação social, ainda mais hoje, né? Onde os jovens eles estão muito conectados com os aparelhos eletrônicos e muitas vezes nem tem essa possibilidade de socializar. Ali tem esse espaço voltado justamente para que eles possam brincar, socializar com tranquilidade. Zero custo, porque naquela época a gente já não tinha dinheiro para fazer os parques. E eu queria andar com a minha filha, brincar com a minha filha no domingo de manhã em algum lugar da cidade. E esse projeto encaixava como uma luva. E custo muito baixíssimo. E eu tenho uma história sobre esse projeto, se você tiver um tempinho eu te conto, que não tinha tinta naquela época vermelha na nossa cidade, porque a gente sempre pintou a sarjeta e as ruas de branco e de amarelo. Só que para fazer a ciclofaixa, que era um complemento da Recreovia, precisava pintar de vermelho. E como não tinha ciclofaixa na nossa cidade, nós é que trouxemos isso lá de Bogotá, também não tinha tinta vermelha. Daí nós pedimos para os empresários nos ajudarem a comprar a tinta vermelha específica para o solo e também não tinha para vender aqui, trouxemos de São Paulo. E fizemos um cálculo de quanto precisava para pintar Getúlio Vargas. E em uma das madrugadas que antecediam a inauguração, isso devia ser lá pelo dia 10 de outubro, porque a gente inaugurou no dia 12, a Endurbe começou a pintar a primeira faixa vermelha na Getúlio Vargas. Só que a tinta era insuficiente para pintar 1,5 km de Getúlio Vargas. Entendi. Aí alguém teve uma ideia brilhante, que era misturar a tinta vermelha com a tinta branca. E eles pintaram a Getúlio Vargas e ao invés de vermelho, ficou cor-de-rosa. Fenomenal. Concluiu. Ficou cor-de-rosa, mas assim, ficou horrível, né? Assim, não tinha nada a ver com o projeto e tal. E faltava um dia para a inauguração. E aí foi aquela correria, fomos para São Paulo de novo, compra mais tinta vermelha e pinta tudo de novo na madrugada, mas aí no dia 12, pela manhã, dia das crianças, ela amanheceu pintada de vermelho. De vermelho, conseguiu concluir. E você, como bauruense, como se sente, né? Sabendo que você contribuiu com a cidade, com esses projetos, e não somente com esses, mas também, como nós já mencionamos, por meio de palestras, ajudando outras pessoas na parte da oratória. O que significa para você toda essa sua trajetória de vida profissional e que contribui com o próximo? Veja, eu sinto que eu estou na metade do trajeto, certo? Com 50 anos, eu acredito que estou na metade. Então, tem muito a ser feito ainda. Tem muito a ser mudado ainda. Bauru é muito grande. E talvez os bauruenses não tenham se dado conta da grandeza da nossa cidade, da nossa importância no estado de São Paulo e no país. Então, eu sinto que ainda tem muito por fazer, tem muito a contribuir. E tem muito a prosperar ainda aqui na nossa cidade. Há uma inquietude da sua parte. Pense em voltar na política novamente? Veja, a política está no meu coração, né? Eu jamais vou negar ajuda ao próximo ou ao meu país. Lembra aquela história da Terra Prometida? Não tem como deixar de ajudar. Eu posso não estar nesse momento em alguma função eletiva, em algum cargo público, mas eu sinto que com as minhas ações como empresário, ou como cidadão, ou como pagador de impostos, né, estou fazendo a minha parte na política, ajudando a minha cidade, o meu país, a se entender, a se perceber como grande e importante no contexto mundial. E hoje, como que você vê a cidade, né, nessa questão política em especial? Você como bauruense, eu gosto muito de frisar, porque eu também sou bauruense, e a gente tem que ter esse cuidado e fazer a nossa parte. Hoje, na parte política, a cidade para você, o que poderia ser feito e como ela está na sua visão? Tá. A minha percepção como empresário aqui da cidade é de que, às vezes, as lideranças perdem muito tempo e muita energia com discussões ou com brigas que são menos importantes. Nós temos que gastar nosso tempo e a nossa energia com projetos para avançar, para levar Bauru no tempo para frente. Então, estamos nesse momento, eu sinto isso, a cidade parada, se resolvendo conflitos menos importantes. Não é? Era para todo mundo
não só os empresários enxergarem o crescimento, mas os políticos, as lideranças e todos nós caminharmos na mesma direção, que é a direção do futuro, a direção de avançar e a direção de gerar riqueza e prosperidade para o povo de Bauru. Isso é o que eu penso que nós deveríamos todos estar fazendo. Fernando, você como um empreendedor, como um político, como um bauruense, né? Um cidadão, um verdadeiro brasileiro, qual recado você deixa para a população e para quem nos acompanha? Do que nós ainda não falamos e que você gostaria de deixar uma mensagem para as pessoas? Essa mensagem talvez é da esperança, né? De acreditar, né? Nos valores mais importantes dos brasileiros, né? Nessa questão, por exemplo, que o Brasil pode dar aula no mundo de respeito às religiões, né? Olha quantos povos aqui chegaram e aqui se acomodaram e prosperaram. Eu posso falar não só dos italianos com propriedade dos japoneses, mas dos libaneses, né, dos árabes e de tantos outros povos que aqui vieram, porque acharam que aqui era um lugar seguro. Então, talvez os brasileiros todos e nós, bauruenses, né, precisamos sempre lembrar da importância de quem nós somos e de tudo que a gente ainda tem por fazer. Então, manter acesa essa chama, a chama da esperança, a chama da prosperidade e, acima de tudo, a chama da paz. O título Cidade Sem Limites, realmente Bauru tem muito que avançar. É possível? Sim, é muito possível, tenho certeza disso. Eu agradeço muito a sua participação, né, por contribuir conosco sobre a história, né, da cidade, inclusive, que você trouxe aqui, particularidades. Lógico que teríamos muito mais informações para trazer aqui, mas nosso tempo, né, está chegando ao fim. É bom que você fica com um gostinho de quero mais. E também deixamos, claro, o convite para que você retorne aqui num outro momento, para que possamos continuar nessa conversa gostosa, digamos, conversa entre amigos. Olha, muito obrigado, Mara, pelo convite. É uma alegria para mim, para minha família, né, falar da nossa cidade, falar de Bauru, falar dos nossos negócios. E essa casa aqui tem um carinho comigo, sempre teve. Né? E eu agradeço aos amigos que tenho aqui e agradeço a você por essa entrevista. Obrigada e sucesso. Muito obrigado. E nós, então, vamos ficando por aqui. Na nossa conversa de hoje, falamos, né, com o empresário Fernando Mantovani, que trouxe para nós as contribuições dele. Espero que você tenha gostado e o nosso forte abraço. Até o nosso próximo encontro.